Vamos falar com quem entende da política nesse instante, o Renato Dias, de olho em Brasília. Muito bem, Renato Dias, muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, João. Tudo bem? Difícil, né? Um dia bem difícil. Talvez estejamos num dia dos mais cruciais para a democracia brasileira, para a liberdade das pessoas e para o futuro do nosso país. É disso que se trata. Muito bem, então vamos refrescar a memória de todos. O que aconteceu ontem à noite, quando o Alexandre de Moraes mandou prender o deputado federal Daniel Silveira. Conte pra gente. Vamos lá, João. O pessoal deve ter acompanhado aí, né, esse caso. O deputado Daniel Silveira fez um vídeo, postou no YouTube, um vídeo com críticas muito duras aos ministros do STF, ao ministro Fachin, principalmente, ministro Alexandre de Moraes, o Gilmar Mendes, enfim, toda aquela turma que a gente vem acompanhando aqui, quase que diariamente a gente é obrigado a comentar sobre as ações desses ministros, com críticas. Usou palavras pesadas, fez ali bastante declarações ali de realmente críticas fortes a esses ministros. Ok, a gente pode não concordar com os termos que ele utilizou, com a maneira com que ele se dirigiu à Corte Suprema, né, do país. Agora, isso é uma coisa, João, né? Isso você pode ter a sua opinião e eu também não concordo com a maneira com que ele se expressou. Agora, daí a justificar uma prisão em flagrante de um deputado federal, né, determinada ali por um juiz, e foi feita às 11 horas da noite, mandaram a Polícia Federal para a casa desse deputado, é algo que a gente só vê em regimes como Coreia do Norte, como talvez a Venezuela, ditaduras realmente que não respeitam o tal do Estado Democrático de Direito, né? A gente passou os últimos anos ouvindo aí delírios sobre quebra da democracia, sobre autoritarismo, uma possível ditadura do governo Bolsonaro, né, do presidente Bolsonaro, mas dia após dia a gente vai vendo ações que só mostram quem são os ditadores, quem são os autoritários, e agora eu acho que a corda está esticada de uma maneira como nunca antes, João. A gente vê duplo padrão, a gente vê desrespeito à Constituição feito por quem deveria protegê-la, né, que é o ministro do STF, e agora essa bomba está com o Congresso, né, a Câmara vai se reunir, está se reunindo a partir de agora para definir qual atitude tomar nesse caso. Como é que diz a regra, né? O STF tem 24 horas para enviar esse processo da prisão para o Congresso, para a Câmara dos Deputados, que a partir daí vai decidir se endossa essa prisão, se confirma a prisão ou se suspende essa decisão, né? Então o Arthur Lira já convocou uma reunião com primeiro a mesa diretora da Câmara e depois com os líderes dos partidos. Ele tem se declarado aí em busca da serenidade, de buscar resolver isso seguindo sempre a regra, seguindo a Constituição. E a gente aqui fica indignado, porque se um deputado federal passa por isso, imagina nós, cidadãos comuns, né, aqui dando nossas opiniões, por exemplo, diariamente, qualquer um pode ser abordado, pode ser levado em cana por esse orgulho aí dos ministros, principalmente o Alexandre de Moraes, que mais uma vez age de forma ditatorial, João. Bom, então vamos por partes. Então, nesse instante, o colégio de líderes lá da Câmara dos Deputados está reunido para decidir o que vai acontecer depois, essa indefinição. Enfim, o que eles decidirem vai a plenário ainda hoje, não é isso? Não está claro se vai ser ainda hoje, porque tem esse trâmite aí do envio do processo até a Câmara, e aí existe um prazo, o prazo é até longo, né? O prazo para a Câmara decidir é de até 45 dias, eu estava dando uma olhada certinho aqui no regimento. Mas eu acredito que não vai passar disso, talvez entre hoje e amanhã até já tenha alguma decisão. Agora, o que acontece, João? As coisas não são tão simples, né? O Arthur Lira, novo presidente da Câmara, que tem aí um entendimento, um alinhamento muito bom com o Bolsonaro, foi a indicação dele, né, para essa presidência, ele também tem muitos problemas na justiça. A gente já falou muito aqui disso, né? Ele tem processos, por exemplo, no STF, né? Então, o Arthur Lira também fica numa posição de poder esperar algum tipo de reação, de retaliação do próprio STF, se ele revoga essa decisão ou se ele toma posição ali por parte do Congresso, do Poder Legislativo, de defender o seu representante, nesse caso o Daniel Silveira. Então, existe todo um jogo de poder aí por trás dessa situação. E é claro que isso acaba também, João, atrapalhando todo o ambiente favorável que a gente tinha nesse momento para o andamento das reformas, para as votações importantes que a gente tinha aí expectativa de ver andar. Uma crise institucional como essa vem em péssimo momento.
e, mais uma vez, um abuso sem palavras aí do STF. Né? Você pode, de novo, discordar da maneira, das palavras, dos termos utilizados pelo deputado Daniel Silveira, mas, primeiro, ele tem imunidade parlamentar, ou seja, a condição dele de deputado dá a ele a possibilidade de se expressar da maneira que ele quiser e não poder ser retalhado por isso, né? Vira um crime de opinião se você tem uma prisão como essa. Um outro detalhe, João, ele foi preso em flagrante, né? Foi declarada ali a prisão em flagrante, que foi a justificativa apresentada pelo Alexandre de Moraes para dizer que ele poderia ser preso dessa forma. Que flagrante? Ele foi preso. Ele emitiu um mandado de prisão para isso. Mas ele foi preso. Mandado de prisão em flagrante. Viu, Renato? Ou você tem um mandado ou é em flagrante. As duas coisas não dá. Então, ele foi preso. Ele não... Flagrante que ele não estava cometendo crime nenhum, estava na casa dele. Ora, caramba. Olha aqui, ó. Vamos lembrar, né, Renato? Vamos lembrar. O artigo 53 da Constituição, é disso que se trata. Ó, artigo 53, é disso que se trata. Diz a Constituição: os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. De novo, é aquela história. Eu tenho que defender o direito do deputado falar aquilo que ele falou, embora eu não concorde. Ele tem que ter esse direito, senão não é uma democracia. A redação dada pela Emenda Constitucional número 35 de 2001, parágrafo 2º. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Que crime inafiançável é esse, pô? Vá à justiça comum se você se sentiu ofendido. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva, para que, pelo voto da maioria, se resolva pela prisão. Redação dada pela Emenda Constitucional número 35 de 2001. É disso que se trata, Renato. É disso que se trata, e o mais irônico, João, é que o ministro Alexandre de Moraes, ele usou a Lei de Segurança Nacional, né, para poder juridicamente ele basear essa prisão, que é uma lei vinda dos tempos da ditadura, né, tão criticada, tão colocada aí como um desejo do presidente Bolsonaro voltar à ditadura. A gente sabe que eles usam esse argumento toda hora, e justamente uma lei dos tempos da ditadura, em que os inimigos políticos do regime militar eram perseguidos por esse tipo de lei, é utilizada agora pelo aquele ministro que diz estar defendendo a democracia, né? Então ele utiliza essa lei, e o mais irônico também, o ministro Gilmar Mendes, esses dias, não sei se ontem ou anteontem, fez um tweet que termina dizendo o seguinte: ditadura nunca mais. Até acho que temos essa imagem aí que eu passei para a produção. Sim. E no dia seguinte, vem o seu colega Alexandre de Moraes e usa uma lei da ditadura para prender um representante do povo, né, do poder legislativo, de outro poder, dessa forma tão arbitrária, né? Então vamos ler. Vamos ler o que disse. O Moraes tomou essa decisão, consultando os colegas, ou seja, o plenário do STF deve ter pelo menos uma maioria para apoiar essa decisão dele, né, de prender o deputado. E agora a gente tem essa disputa entre os poderes. Eu já havia comentado aqui há alguns dias, João, que a gente tinha até um tempo atrás o Executivo isolado e o Congresso juntamente com o Judiciário contra o Executivo, né, os dois poderes unidos de um lado contra o presidente do outro lado. Com as eleições do Arthur Lira e do Rodrigo Pacheco, apoiados pelo presidente, o Legislativo passou para o lado do Executivo, ou seja, o Judiciário havia ficado isolado, e agora, na primeira oportunidade, já vem a mão de ferro do Judiciário, né, que se julga acima dos outros poderes. A gente sempre lembra que eles são, sim, independentes, mas eles são iguais, né? Eles têm o mesmo poder de forma independente e harmônica. Isso é o que seria o ideal entre esses poderes. E a reação vai vir, vamos ver como é que isso vai ser feito. Agora, sempre lembrando desses detalhes, né? Arthur Lira tem processo no STF, pode estar sendo ameaçado de alguma forma. E uma outra coisa é a seguinte, João, que vale ser falado, né? O duplo padrão, né? Se esse padrão de intolerância fosse levado ao fim e ao cabo para todos aqueles que falam em tirar o STF, em fechar o STF, por exemplo, a gente teria aí uma fila de presos políticos. O deputado do PT, de Damus, quando era deputado e advogado do PT, falou em fechamento do STF. O Lula chamou o STF de corte acovardada, né? Tem aqueles áudios dele falando isso. Enfim, inúmeros deputados, a Joyce já falou muitas vezes, o que não falta é político
tanto de direita quanto de esquerda, se pronunciando contra os ministros do STF, dependendo da situação, né? E nunca isso aconteceu. Tá agora, como é um defensor ferrenho do presidente, que usou palavras duras, sim, mas fica evidente também o duplo padrão, dependendo de que lado você está, os ministros vão decidir contra você. Tá, então vamos dividir assim, vamos colocar o vídeo do Daniel Silveira falando aqueles impropérios que a gente não concorda, mas aquilo, ele tem esse direito, tá? E depois nós vamos discutir o que está por trás disso, né? Porque não é esse o problema, é o que está por trás. Bom, primeiramente, antes do vídeo, vamos voltar aqui ao ínclito Gilmar Mendes, para mostrar o que ele, vamos ler o que ele disse 24 horas antes da canetada do seu colega Alexandre de Moraes, o Xandão. O Gilmar disse, a harmonia institucional e o respeito à separação dos poderes são valores fundamentais da nossa República. Ponto. Parabéns. Ao deboche daqueles que deveriam dar o exemplo, responda-se com firmeza e senso histórico. Ditadura, nunca mais. Ditadura, inclusive, né, Renato, do judiciário. Ponto. Não é só militar, é judiciário, que é o que nós estamos vendo. Estamos morrendo de medo, então? Né? Bom, ponto. Aí, hoje de manhã, o deputado Carlos Jodi, também deputado federal, chamou o Alexandre de Moraes de vagabundo. No plenário, vagabundo. Então o Alexandre vai mandar também prender o Carlos Jordi? Ele vai prender todos os deputados que se manifestaram contra ele? Ele vai prender o presidente Bolsonaro? Ele vai querer prender os generais do Exército que estão assegurando a estabilidade constitucional do nosso país? Vai querer me prender? Põe o vídeo aí, põe o vídeo do Daniel, daqui a pouquinho você fala, Renan. Vamos ver o vídeo do Daniel. O que acontece, Faquinha, é que todo mundo está cansado dessa tua cara, essa cara de vagabundo, né? Decidindo aqui no Rio de Janeiro que polícia não pode operar, enquanto o crime vai se expandindo cada vez mais. E me desculpe, ministro, se eu estou um pouquinho alterado, realmente eu estou. Por várias e várias vezes já te imaginei levando uma surra. Quantas vezes eu imaginei você e todos os integrantes dessa corte aí? Quantas vezes eu imaginei você na rua levando uma surra? O que você vai falar? Que eu estou fomentando a violência? Não, eu só imaginei. Ainda que eu premeditasse, ainda assim não seria crime. Você sabe que não seria crime. Você é um jurista pífio, mas sabe que esse mínimo é previsível. Então qualquer cidadão que conjecturar uma surra bem dada nessa sua cara com um gato morto até ele miar, de preferência após cada refeição, não é crime. Você vê, o Oswaldo Eustáquio, jornalista que vocês chamam de blogueiro, foi preso pelo Xandão do PCC, foi preso aí, está aí preso ilegalmente. Eu tive acesso ao diário dele. Sabia, Alexandre de Moraes, que eu tive acesso ao diário dele, manuscrito na prisão, dos agentes que o torturaram? Sabia que eu sei? Sabia que eu sei que um chegou no ouvido dele e falou assim, a nossa missão é eliminar você. Pois bem, então o que o Daniel está falando é o seguinte, aquele problema desde lá da intervenção do Exército nos morros, agora não pode, o Fachin não pode, disse que não pode, o Exército não pode ir lá, as forças de segurança não podem subir os morros. Aí o Daniel Silveira está protestando da forma dele. Aí faz essas revelações. E temos outros problemas, que a esposa do ministro Alexandre de Moraes atua em processos que acabam dentro do STF. Quer dizer, poxa vida, tal, vamos clarear. Se me falarem de mim, eu vou tentar clarear as coisas. Mas é um ministro do Supremo. Entendeu? Mas onde está o problema? Anteontem, o Fachin levantou uma frase atribuída, um Twitter atribuído ao general Vilas Boas, dizendo que o STF, no julgamento do Lula, estava querendo proteger o Lula. Mas nós falamos isso aqui, eu e você falamos as escancaras. Quantas vezes isso? Aí do que se trata mesmo, hein? Do que se trata mesmo, hein? Será que não é uma tentativa de cercar o governo Bolsonaro? Será que não é disso que se trata, Renato? É um aparelhamento, né, João? A gente sempre comentou isso, essas indicações todas aí ao Supremo transformaram essa corte numa corte política,
né? Todo dia eles estão fazendo política. Ministros do Supremo que deveriam se pronunciar apenas nos autos, né, nos processos, a gente tinha que comentar as decisões deles, se tomaram a decisão correta, se seguiram ou se não seguiram a Constituição. Mas não, todo dia tem uma opinião política, tem uma declaração indevida, tem afronta aos outros poderes. É o que se transformou a nossa corte, né? E quando as pessoas se pronunciam para denunciar isso, para reclamar disso, correm o risco de ser presos. É aquela famosa frase, João, do Voltaire, né, atribuída ao Voltaire: eu posso não concordar com uma palavra do que você disse, mas eu vou lutar pelo seu direito de dizê-las, né? E o deputado federal, o parlamentar, ainda tem a imunidade, a condição especial ainda de poder falar o que bem entender e não responder por isso. E um outro detalhe, né? A gente tem hoje dentro da Câmara uma deputada acusada de planejar e executar o assassinato do seu marido, que é a deputada Flor de Lis, que já foi ali a investigação da polícia mostrando que ela foi a mandante do crime, e ela continua, nem o cargo perdeu, está lá ainda trabalhando dentro da Câmara. Temos aquele outro senador que foi pego com dinheiro na cueca pela Polícia Federal, também continua senador, tirou uma licença aí, nada aconteceu. E um deputado que ofende os ministros do STF está preso, imediatamente preso, né? O STF, João, que livra traficante, aquele caso lá do André do Rap, que foi solto pelo ministro Marco Aurélio, um cara procurado no mundo inteiro, sapidamente criminoso, com 300 condenações, foi solto. E esse mesmo STF prende um deputado por um crime de opinião. E aí vão falar o que? Mas ele estava ofendendo a instituição, né? O STF como instituição. Ora, quantas vezes por dia a gente vê a instituição, Presidência da República, ser ofendida? O pessoal chamando o presidente de genocida, de nazista. Um ex-ministro do STF chamou o Bolsonaro de nazista. O Celso de Mello, naquela ocasião lá da reunião ministerial, que todo o problema lá com o Sérgio Moro, chamou o Bolsonaro de nazista. Aí não é ataque à instituição? Então, quando é contra o presidente, independente de quem seja, aqui não é defender o Bolsonaro não, João. Aqui é a gente ser coerente, né? Se você atacar o nome de um deputado, de um ministro, é você atacar a instituição como um todo, então todos esses ataques ao presidente Bolsonaro são ataques à instituição presidencial, ao executivo. Tem que prender todo mundo. Tá. Já que nós estamos na Coreia do Norte, pois é. Muito preocupante. Sim. Se o Legislativo, se o Arthur Lira não se posicionar de forma firme em relação a isso, aí sim acabou a democracia, esse risco que todo mundo fala. Agora, João, eu tendo a acreditar que vai ser mais um grande tiro no pé que esse pessoal está colocando, porque o povo não é besta. E hoje em dia nós temos isso aqui, que é o que a gente fala sempre, né? Enquanto não censurarem tudo também, né? Porque já estão censurando, até isso está sendo censurado. Mas eu acho que isso pode voltar, sim, contra eles, né? E aí a gente tem que começar a ocupar esses espaços, né? O legislativo tem que melhorar, então temos que votar direito para deputado e para senador, não só para presidente, né? O presidente tem que escolher melhor também o próximo ministro do STF, a última escolha dele não foi boa, o Cássio Nunes. Vamos ver se ele vai se pronunciar nesse caso também, se ele vai divergir dessa decisão ou se ele vai acompanhar aí esse absurdo. Então, assim, como eu disse, a corda esticou como nunca antes, e eu acho que a reação tem que vir, porque não é possível a gente continuar aceitando isso de forma calada, João. Reação, que a gente fala reação dentro da lei, é isso disso que se trata. Renato Dias, muito obrigado pela sua participação. Vamos estar de plantão, estamos de plantão, como diz o seu bloco aqui no nosso Tempo e Dinheiro, de olho em Brasília. Vamos em frente, volte a qualquer momento, nós estamos de plantão. Nosso canal vai ficar de plantão, o canal do YouTube, como também o nosso Notícias Agrícolas. Estamos de plantão para que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais e a sociedade mais bem informada do nosso país. Renato, vamos em frente. Claro que tem as Cassandras, né? Tem as Cassandras de momento perguntando: cadê o Bolsonaro? Deixa o Bolsonaro quietinho lá. Deixa o exército quietinho lá. Não precisa, não são eles que estão em discussão. O que está em discussão é a instituição, é a Constituição brasileira. Vai ser resolvido dentro do STF e dentro do Congresso brasileiro. É disso que se trata. Então não venham as Cassandras quererem riscar fósforo, que a gente não é bobo, não.
né?